Vamos dar continuidade então na nossa aula de PowerPoint. Eu estou aqui com o meu arquivo aberto e, como nós vimos na última aula, nós podemos escrever nas caixas de texto que vem nos modelos de layout, apenas clicando dentro da caixa e escrevendo o que a gente precisa. Então vou colocar aqui apenas um título e um subtítulo para a gente usar nesse modelo, aula de PowerPoint. Então o que eu quero mostrar? Nós temos aqui como padrão esse fundo branco do slide, né? Lembrando que eu comecei aqui com um arquivo novo em branco. E eu quero fazer alteração, colocar um fundo nesse slide. Então eu posso fazer isso simplesmente clicando com o botão direito no slide e usando a opção formatar plano de fundo. Então quando eu clico nessa opção, vai me abrir aqui no meu lado direito esse menu de preenchimento aqui do meu fundo. Então nós temos aqui algumas opções que a gente pode usar para esse preenchimento. O primeiro deles é o preenchimento sólido. Eu quero colocar uma cor única no fundo do meu slide. Então, se eu escolher o preenchimento sólido, basta eu vir aqui e escolher a cor que eu quero. Então eu posso escolher qualquer uma das cores e ele vai aplicar naquele slide para mim. Eu tenho aqui um botãozinho aplicar tudo. Quando eu utilizo esse botão, ele vai aplicar em todos os slides, tá? Nesse modelo aqui eu coloquei apenas nesse. Se eu vier aqui e der um enter para inserir um novo slide, ele vai ficar branco. Se eu por acaso venho aqui e mando aplicar esse fundo em tudo, quando eu inserir um novo slide, ele vai vir com a mesma cor de plano de fundo, ok? Então a gente tem essa opção aí, aplicar só naquele que a gente está editando ou aplicar a tudo para padronizar aquele fundo em todos. Então o preenchimento sólido eu simplesmente escolho a cor que eu quero e tenho como configurar aqui uma transparência, ou seja, deixar aqui mais transparente essa cor. Aqui na hora de escolher a cor também eu tenho o conta-gotas, que é bem interessante. Quando você clica nele, você pode vir aqui e procurar uma determinada cor. Então se você escolhe um tom de cor e clica, ele vai aplicar aquela cor no seu documento. Isso é bem interessante quando você tem, por exemplo, uma logomarca e você quer padronizar aquele tom de cor. Nem sempre você vai achar aqui na caixinha. E com conta-gotas você consegue pegar aquela cor certinha para utilizar aí no seu fundo ou no seu objeto. Então esse é o preenchimento sólido. Tenho também o preenchimento gradiente. O preenchimento gradiente consiste numa mistura de cores, né? Então no gradiente ele geralmente trabalha com no mínimo duas cores. Desse caso aqui, por exemplo, que está indo um gradiente do branco para o azul claro. Aqui, ó, eu tenho como configurar vários tipos de gradiente. Então eu tenho gradientes pré-definidos. São algumas possibilidades de cores já prontas que o PowerPoint te fornece. Se você clicar, ele já aplica para você no slide ativo. Você pode também vir aqui e aplicar todos eles sem problema nenhum. Aqui você pode configurar o tipo do gradiente, né? Como que ele vai ser posicionado. Então eu tenho o linear, eu tenho o radial, eu tenho o retangular, eu tenho o caminho e eu tenho o sombra do título. São vários tipos que mudam a forma como ele exibe esse gradiente. Eu vou deixar no radial mesmo. Bom, além do tipo eu tenho a direção. Eu posso olhar aqui e ver onde eu quero a direção desse gradiente sendo aplicado no meu fundo. Aqui eu tenho as marcas de gradiente, ó. Eu tenho aqui 3 marcas nesse modelo. Então em cada uma dessas marcas eu posso aumentar ou diminuir o aspecto de cor daquele espaço. Olha que legal. Então você pode configurar isso. Se você não quer 3, você quer só 2, você pode clicar nesse botãozinho, ó, essas marcações. Se eu clicar aqui, eu tenho a opção de inserir novos marcadores, ó. Então eu posso colocar um novo. E posso também excluir clicando nesse outro botãozinho aqui. Então essas marquinhas aqui,
Quando eu não quero mais alguma delas, eu posso clicar e remover. Ó. Tenho 3 agora, vou tirar do meio. Então ficou 2. Eu não posso ter menos que 2 gradientes, né? Senão, se eu não tiver menos de 2 cores, não é mais um gradiente, vira uma cor sólida. Então aqui, nesse caso, esse exemplo, eu tenho 2 tipos de gradiente. Ó. Então cada um deles, qualquer marquinha dessa, eu posso clicar e configurar a cor. Ó. Então eu posso mudar essa cor, ao invés de branco, por exemplo, colocar vermelho. Então ele substitui aquela parte da cor para vermelho. Posso fazer isso do outro lado. Se eu clicar e mudar, se eu colocar um branco, o gradiente vem do vermelho para o branco. Posso também inserir um outro aqui no meio se eu quiser. Ó. Se eu clicar, inseriu, posso escolher a cor dele. Vou botar uma cor bem diferente, um azul escuro, para eu notar. Então nesse caso eu estou com vermelho, estou com azul e estou com branco. Então você pode trabalhar de várias formas aqui. Esse gradiente dá para fazer trabalhos bem interessantes. Lembrando que cada um dos marcadores que você clica, você configura aqui a cor que você quer naquele seu marcador, ok? Bem interessante e bem fácil de mexer. Bom, aqui embaixo a gente tem também uma questão de posição, onde você pode definir aqui através de porcentagens a posição de cada um desses marcadores. Você tem uma transparência também, ó. Você pode aplicar transparência em qualquer um desses marcadores também. Basta selecionar o marcador e usar a opção. E você tem o brilho. Cada um deles também vai ter um brilho que você pode aumentar e diminuir tranquilamente. Então é legal você pegar isso aqui, brincar bastante, né? Coloca a cor, tira a cor, para você ir conhecendo melhor essa ferramenta de gradientes, que é bem interessante, dá para fazer uns efeitos bem legais. Bom, então nós vimos o sólido, o gradiente. O terceiro é o preenchimento com imagem ou textura. O que é isso? A gente pode colocar uma textura embaixo do nosso documento. Esse aqui que ele já colocou para mim é uma textura. Ou posso colocar uma imagem. Então eu tenho aqui, quando eu seleciono, a opção de inserir a imagem ou usar uma textura. A textura está aqui do lado. São várias opções de textura que o PowerPoint te oferece. Basta você selecionar a que você quer e ele vai aplicar no seu slide. Então clicando aqui você escolhe um tipo de textura que você quer trabalhar. Outra opção é usar uma imagem para compor o fundo. Para usar a imagem a gente vai clicar no botão inserir. E aí você pode usar a imagem de um arquivo que está gravado no seu computador. Pegar uma imagem online ou utilizar uma pastinha de ícones. Vou pegar aqui do arquivo, vou pegar uma imagem salva no meu computador aqui, por exemplo, esse celular. Então quando eu faço isso, ele já coloca para mim no plano de fundo do slide aquela imagem que eu selecionei. E aí também eu tenho algumas configurações aqui bem interessantes. A primeira dela é a transparência. Às vezes você está trabalhando com um texto aí que não fica bem em cima daquela imagem, você pode colocar essa imagem mais transparente, né, mais clarinha, para ficar no fundo do slide sem atrapalhar o texto. A gente tem aqui como marcar imagem lado a lado como textura. Dependendo do tamanho dessa imagem, ele pode colocar várias uma do lado da outra. No caso dessa aqui, como é uma imagem grande, ele está ampliando ela. E marcando ou não esse botão, a gente pode trabalhar o deslocamento dessa imagem. Nós temos vários formatos de imagem. Dependendo do tipo de formato que você colocar aqui, você pode ter que ajustar essa imagem aqui. E a gente tem como fazer isso nos deslocamentos. Então olha só, o deslocamento à esquerda. Eu posso vir aqui e aumentar, que ele vai deslocar a minha imagem para a esquerda. A mesma coisa à direita. Posso fazer o deslocamento para a direita. Posso fazer o deslocamento superior. E posso fazer o deslocamento inferior. Então com esses controles aqui, nós conseguimos mudar o posicionamento da imagem no fundo do documento. E tem casos que isso vai ser muito interessante e muito importante para você adequar esse fundo no tipo de trabalho que você estiver utilizando. Então aqui você pode aumentar e diminuir e usar à vontade para fazer aí um deslocamento das suas imagens de plano de fundo e ajustar aí no seu trabalho.
Então, esse foi o preenchimento com imagem ou textura. Bom, preenchimento padrão são esses tipos que a gente tem aqui de padrões, né? Pode parecer feio se você olhar de imediato assim, mas dá para fazer uns trabalhos bem interessantes usando esse tipo de padrão. Aqui basta você escolher o modelo e você pode escolher também a cor que você quer trabalhar esse padrão. Então tem várias possibilidades aí de cor e várias possibilidades de modelo, de padrão que você pode utilizar aí para dar um fundo daquele slide que você está criando. Então são esses aí os vários tipos de plano de fundo, de preenchimento que nós podemos colocar no nosso slide. O sólido, o gradiente, imagem ou preenchimento com padrões. Aqui embaixo, relembrando, se eu clicar em aplicar tudo, eu vou colocar isso em todos os slides do meu documento, inclusive nos novos que eu for criando. Então, sempre que você for criar um slide, coloque um plano de fundo, não deixe ele todo em branco, né? Porque vai dar uma melhorada boa aí no visual do seu trabalho. Um grande abraço, até a próxima aula.